Olá, pessoal, boa tarde. Nós já estamos aqui na Rádio Novo Tempo e daqui a pouquinho vai começar o nosso programa. Daqui uns 3 minutos aproximadamente vai começar o nosso programa. O tema de hoje é continuação do programa anterior, conflitos conjugais. E em especial o tema de hoje, o programa de hoje, né? Ele vai ser feito todo em cima das histórias que nós recebemos. Então nós recebemos bastante feedback desse tema, muitas pessoas contando suas histórias, pedindo ajuda, e nós decidimos trazer 3 histórias para trabalhar hoje, 3 temas, né? 3 problemas muito comuns da vida dos casais. Então, que bom que vocês já estão aí. Daqui a pouquinho a gente vai começar. Gisele está aqui preparando os últimos detalhes. Esse programa também é transmitido pelo Facebook da Rádio Novo Tempo, então ela está ali colocando os últimos detalhes. E daqui a pouquinho a gente vai começar. Enquanto a gente não começa, vocês podem compartilhar o programa com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gostaria que também tivesse acesso a esse conteúdo. Então, enquanto isso, vai compartilhando aí com a gente, vai compartilhando com os seus amigos do Facebook e também pode dar um feedback para nós do áudio. Vocês estão me ouvindo bem? Daqui a pouquinho a Gisele vai falar também, então dá um feedback para a gente do nosso áudio, que no último programa o áudio dela ficou um pouquinho baixo, então a gente precisa melhorar isso aí, vai dando um feedback para nós, tá bom? Já tô vendo várias pessoas presentes, que bom que vocês estão aqui com a gente, essas carinhas, os joias que vocês mandam, é ótimo. O Lucas tá aqui falando para mim que tá tudo certo, que bom, Lucas, fica com a gente aí hoje que o tema tá muito legal, viu? Daqui a pouquinho a gente começa. Gisele, daqui quantos minutos nós começamos? 2 minutos, gente. Gisele já está se posicionando ali. O programa também é transmitido pelo Facebook da Rádio Novo Tempo. E o programa de hoje está sendo baseado nas histórias, nas vivências, nas experiências que os ouvintes mandaram para nós. Então, isso é muito legal, a participação de vocês contando o quanto melhorou, contando para vocês as experiências, né, que vocês já vivenciaram, porque aí a gente faz um programa sob medida, a gente faz um programa do jeito que vocês precisam ouvir. A gente quer falar aquilo que tem a ver com a realidade de vocês. Então, é muito bom quando vocês participam e mandam pra gente as histórias. Um beijo aí pro Lucas, pra tia Cibele. O Lucas tá falando que a conexão da minha internet tá ruim. Então, pera aí, Lucas, deixa eu ajeitar aqui. Tá cortando o som, é isso? Pera aí que eu vou dar um jeito aqui na minha conexão. Pronto, Lucas. Vamos ver como é que fica. Vamos ver se agora melhora. Tá bom? Vai me dando aí o retorno. Você já tá me ouvindo? É assim mesmo, gente. Internet no Brasil, a gente ainda não tem um serviço 100%. Então, a gente vai testando aqui. Me dá um feedback agora para ver se tá melhor. Cida entrou agora. Que bom, Cida. Obrigada pela sua presença. Tem mais gente aí, deixa eu ver. Rosemary. Boa tarde, Rosemary. Adérico, Romildo, Charles. Ótimo, gente, que bom. Vamos começar, hein? Gisele já vai falar. Oi, gente! Ótima tarde para vocês. Estamos juntos mais uma vez em mais uma edição do nosso Bate-Papo Novo Tempo. São 4h02. Você pode participar com a gente, vai chegando, vai enviando agora um torpedo para o seu amigo aí. Já avisa aí que o nosso bate-papo já está começando. Não é, Natasha? Boa tarde! Boa tarde, Gisele. Boa tarde, ouvintes. Agora sim, começando exatamente o programa. Exatamente. E um beijo
Para a galera do nosso Facebook, sempre na sintonia também. Hoje a gente vai mostrar para você, Natasha, chegou a nossa revista. Olha, deixa eu mostrar pro pessoal do meu Facebook aqui. Olha que linda, gente, a revista Entre Família. Entre Família. Para pedir é só mandar o WhatsApp para a rádio, não é, Gisele? Exatamente. Vou falar para você que ainda não conhece nosso zap, 99820-7343. Essa é a revista do nosso programa, mais uma. Olha como nós estamos chiques. Estamos muito chiques, cada dia mais chique. Não é? Tem a revista Fique Leve. E Isso. agora temos a revista Entre Família também do nosso programa. Você Ótimo pode conteúdo. Ter, né? Todas as duas aí. Todas duas, ótimo conteúdo. Vamos lá então, Natasha. Vamos lá. Bênção. O tema da semana passada, nós tivemos que fazer parte 2 hoje, não é? E tem muita coisa para compartilhar, não tem? Tem muita coisa para compartilhar. Quero mandar um beijo aqui para Poliana, Aloísio. Uma honra ter vocês aqui com a gente. E o programa passado rendeu tanto que nós precisamos fazer a parte 2, né, Gisele? Exatamente. Agora, você que está me ouvindo agora, seja no trabalho, no carro, gosta muito deste programa e quer interagir também, deixar sua participação, só enviar no nosso WhatsApp aqui o seu torpedinho. Só não mande áudio, tá bom? Que não dá pra gente ouvir agora. Mas no nosso zap dá tempo da gente te atender e será o maior prazer. A sua participação é sempre muito bem-vinda por aqui. Vamos à primeira situação do dia? Vamos à primeira. Vamos lá então. A seguinte questão chegou pra gente assim. Boa tarde, estou casada há pouco tempo. No começo foi muito bom, fazemos tudo junto. Agora meu marido sai muito com os amigos. Sempre tem outras ocupações que não me cabem e não estamos mais fazendo nossos planejamentos financeiros. Como eu devo agir? Tenho vontade de separar enquanto não temos filhos. Que situação, hein, Natasha? A situação dessa ouvinte, ela é bastante comum. E é tipicamente masculina, né? Esse problema, ele é mais natural no masculino. O que acontece? O masculino, ele amadurece mais devagar do que o feminino. Certo. Então, é comum a gente encontrar nos casamentos homens que se casam, mas ainda querem ter vida de solteiro, né? Então, é importante, e isso gera muito conflito no casamento, porque o casamento, ele é um acordo, Sim. não é? Um contrato, né? Um contrato de vida. E é claro que o casamento, ele pressupõe você abrir mão de algumas coisas para ter outras. Então, o casamento é uma escolha, uma decisão, não é uma imposição. E alguns homens têm dificuldade em assumir a nova vida de casado. E querem ficar casado, mas querem também continuar com a vida de solteiro. Esse é o problema apresentado pela nossa ouvinte. É muito importante que a ouvinte, ela use toda a sua maturidade e tenha muito controle emocional nesse caso. Então, por que o controle emocional? Porque a primeira emoção que aparece numa situação dessa é a raiva. Porque é como se o contrato estivesse sendo descumprido. Então, é natural ela ter raiva. E aí a raiva vem cobrança, vem agressividade. É importante ela usar aí a compaixão. E o que é a compaixão? É compreender o limite do outro. Nesse caso, compreender a maturidade do outro. E assim como nós falamos no programa passado, entrar em diálogo. Sempre em diálogo. Não em duelo. Dialogar não é duelar. Então é importante que o casal dialogue. E também falamos no programa passado que quando a gente vai se comunicar com o outro, é importante a gente fazer a comunicação dizendo como nós estamos nos sentindo, sem acusar o outro. Então, para essa ouvinte, a orientação que a gente dá é que ela procure o seu marido, converse com ele, exponha para ele os seus sentimentos, exponha para ele como ela se sente quando ele deixa de ficar com ela, para poder continuar com a vida de solteiro, não é?
E o casal, ele precisa conversar sobre os benefícios da vida de casal. Existe, Gisele, um mito, e é um mito mesmo, de que a vida de solteiro é maravilhosa e a vida de casado é uma prisão, não é? Ah, agora vai casar, você vai ficar preso. Tá se amarrando. Tá se amarrando. Mas não é bem assim. A vida de solteiro nem é tão fácil e tão prazerosa quanto parece, e nem a vida de casado é tão desastrosa como parece. Se fosse assim, as pessoas não se casavam. Então, assim, até o século XVIII, o casamento era um acordo mesmo, negociável. Era um negócio. A partir do século XVIII, começou a surgir o casamento por amor. Mas a gente, ainda no século XXI, traz resquícios disso. Então, é como se, para a mulher, o casamento fosse a salvação. E para o homem, fosse o fim da felicidade. Né? Para o feminino, é a salvação. E para o masculino é o fim da liberdade, o fim da felicidade. E na prática não é bem assim. Então, eu atendo muitos homens solteiros e o que eu escuto deles, escuto bastante, é o seguinte: hoje nós temos, eles têm uma oferta muito grande do feminino. E nós estamos vivendo tempos de facilidade sexual, de libertinagem. Então, estes homens que querem uma companheira têm muita dificuldade de conseguir uma companheira decente, de confiar, de perpetuar uma relação, não é? Tem muitos homens também que experimentam a solidão na solteirice, né? E a vida de casada, ela pode ser muito prazerosa desde que o casal dialogue bastante e respeite a intimidade de cada um. Então, a vida de casal, ela pode ser muito gostosa quando o casal chega num acordo do que é comum e do que é individual. Porque na vida do casal também precisa ter individualidade. Não precisa ser sempre, né? Não precisa ser sempre. Nem pode ser sempre, senão o casamento não tem sentido, não é? Mas é interessante ter a individualidade. O homem, ele precisa ter atividades que são só dele e a mulher atividades que são só dela. Nós encontramos muitos casais onde a mulher se doa totalmente para o casamento e o homem nem tanto, e aí depois ela cobra dele. E aí tá um problema. Aí tá um problema. Então o casal precisa chegar num acordo e eles podem combinar o que é individual e o que é coletivo. Isso é muito saudável. É muito saudável que a mulher também tenha atividades que sejam só dela, que não envolvam o companheiro dela. Assim como ele também tem a dele. Então o casal precisa dialogar, precisa compartilhar emoções. O casal não pode ter cobrança. A cobrança, ela é algo que dilacera a emoção. Amor não se cobra, amor se dá. E no casamento a gente tem que aprender a amar dessa maneira. É aprender a amar sem impor condições. E nessa situação aqui, ela falou sobre a separação. A separação seria a melhor opção nesse sentido aqui? Os jovens casais, e ela fala ali que ela é recém-casada, né? Os jovens casais, eles lidam com uma pseudo-facilidade em separação. Separar, nesse caso, é adiar o problema. Ela vai arrumar outro parceiro, ela vai ter o mesmo problema com outro parceiro. E ele também. Então, o divórcio, para ele acontecer, a gente tem que ter feito todas as tentativas no casamento. Porque divorciar não é resolver um problema. Divorciar pode ser você adiar o problema. Porque o problema está sempre conosco. Né? O que nós precisamos resolver está sempre dentro de nós. Tem a ver com nossas crenças, nossos hábitos, nosso comportamento, a forma como a gente vê a vida. Então é isso que a gente precisa trabalhar. Essa moça, eles precisam trabalhar melhor a comunicação entre eles, mas principalmente a autoconfiança dela. Eu acho interessante você falar sobre o divórcio, que não é a melhor opção, no sentido que pode ser que ela separe desse e arrume outro. E vai surgir um outro problema, pode ser que não seja o mesmo. Mas aí surge outro problema, eu vou me separar. Exatamente. E aí vai só se separando e vai virando uma bola de neve, nunca vai resolver os problemas e também nunca vai ser feliz. A facilidade do divórcio hoje reflete um comportamento atual
que é o de não quero problema, não tolero problema, não estou aqui para sofrer. Mas o problema, ele é a nossa melhor oportunidade de crescimento. E o relacionamento afetivo sexual é a nossa melhor oportunidade de autoconhecimento. Porque é com o outro que a gente se percebe. É com o outro que a gente tem a oportunidade de se melhorar. Então, divorciar de imediato, divorciar com tão pouco tempo de casada, é um equívoco, não é? Eu diria para essa ouvinte que vale a pena tentar, vale a pena dialogar com amor, sem julgamento, do jeito que a gente falou no programa passado. Se você quiser, assiste de novo o programa passado. Mas é isso, é dialogar com amor e chegar num acordo. E talvez algumas pessoas, seja homem ou mulher, tenham dificuldade de expressar. Qual dica você dá, Natasha? Assim, quem tem dificuldade de dizer aquilo que está sentindo, como falar com o outro? O que você pode dizer para essa pessoa assim, que tem essa dificuldade? A melhor maneira de se comunicar é sempre dizer como você está se sentindo. Né? Então você pode dizer, olha, eu estou me sentindo solitária, estou me sentindo preterida, parece que você gosta de ficar mais com os outros do que comigo. Estou me sentindo. Então, e se a pessoa tem dificuldade de falar, manda um WhatsApp. Conversa por texto, escreve uma carta. Não é? Outro dia eu ouvi de uma paciente minha isso, ela falava, Natasha, eu não consigo conversar, não sai. Então eu mandei um WhatsApp, falei, excelente. Porque a comunicação aconteceu. Então é isso que tem que acontecer, a comunicação. A criatividade também, né? Prepara um jantar, um almoço, algo do tipo, deixa ali em cima da cama um recadinho. Isso, escreva uma carta. Coloca na gaveta dele, não sei, inventa alguma coisa. Isso aí. O importante é que a comunicação aconteça. E depois que acontecer a comunicação por carta ou pelo WhatsApp, que é uma comunicação limitada, porque a gente se comunica com palavras, mas a maior parte da nossa comunicação está no olhar, no gesto, no tom da voz, não é? Então, assim, nada substitui a comunicação pessoal, face a face. É porque o texto a pessoa interpreta como ela quiser. Exatamente. Mas se existe uma dificuldade muito grande em falar, comece com uma carta no WhatsApp, enfim. E aí depois vocês vão conversando, vão aprofundando isso. Agora, é muito importante, isso é um sintoma. É um sintoma de que há algo errado. A dificuldade em conversar abertamente com o parceiro. Então, se você tem essa dificuldade, quem tem essa dificuldade, busque ajuda para se expressar. Ok, ótima dica da Natasha por aqui. São 4 horas e 15 minutos. Vamos lá, tem uma pessoa dando uma opinião aqui, vamos saber? Vamos ver. Então não disse quem é, mas vamos lá. Demorei a aceitar o divórcio. Meu ex queria tanto ficar solteiro, viver a vida passeando. Depois de 2 anos aconteceu o divórcio. Tempo e passe... não entendi, sordido, ela disse, logo deu errado aqui. Tempo e passe, com muita raiva, e ainda fui traída durante este período. No caso, ela dando sua opinião aqui, dizendo que o divórcio aconteceu em 2 anos de casado, pelo que a gente entendeu aqui. Vamos lá, mais uma situação? Vamos lá. Ô Gisele, tem um ouvinte que ele colocou aqui assim, Salvador Bonon, ele colocou aqui assim, viver é fácil, conviver é difícil. Verdade, Salvador. Agora, que graça tem viver sem conviver? Não tem a menor graça viver sem conviver, né? Exatamente, não tem nem sentido. Legal a sua frase, Salvador, obrigada. Um beijo, Mais uma situação chegando por aqui. Olá, boa tarde. É o seguinte, a minha mulher sempre foi muito gastadeira, vive fazendo dívidas e escondendo de mim. Recentemente não teve jeito e eu descobri. Agora temos que abrir mão de férias mais confortáveis porque temos que pagar as dívidas. Você acha que ela precisa de tratamento? Não quero passar a vida assim. Poxa, teve que adiar as férias. Teve que piorar as férias, né? O outro estava escondido. Gente, olha, esse problema de dívida, tem um livro do Gustavo Cerbasi que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. No livro ele apresenta uma pesquisa que diz que o segundo motivo de divórcio no Brasil é problema financeiro, dívida que o parceiro faz.
Então, esse é um problema real e é um problema comum. O casal, ele precisa compartilhar o planejamento financeiro. Ainda mais hoje em dia, é muito comum o homem e a mulher trabalharem. Então, é importante que eles conversem sobre o que eles vão fazer com o dinheiro. No programa passado, nós falamos que uma das coisas que impulsiona o relacionamento é ter planos em conjunto. Fazer um planejamento de vida é ter objetivos em conjunto. E o planejamento financeiro inclui aí. Porque para realizar os sonhos do casal é preciso planejamento financeiro. Então, esse problema de dívida, ele pergunta no final se a esposa precisa de um tratamento, né? É importante você conversar abertamente com a sua esposa, dizer como você está se sentindo. Pelo que ele colocou ali, existe uma relação injusta, porque ela faz a dívida e todos da casa acabam pagando, né? As férias ficaram prejudicadas por conta da dívida. Então, o casal, ele precisa conversar muito sobre o planejamento financeiro. Se vai compartilhar contas, que conta é responsabilidade de um, qual que é a responsabilidade do outro, o que eles vão guardar de dinheiro, quanto eles vão guardar, aquele dinheiro que está sendo guardado vai ser usado em quê, em que situação. Então, essa participação financeira, esse planejamento financeiro é muito importante porque gera desavença real entre os casais. E o ouvinte colocou ali, ele é homem, né? E ela é mulher. Mas também a gente vê muito hoje o contrário. A esposa sustentando o lar. Exatamente. Né? E isso aí precisa ser muito conversado entre o casal. Para o marido, que é o homem tipicamente provedor, não se sentir rebaixado por isso. Então, gente, a questão financeira é um tema que o casal precisa conversar abertamente, de maneira objetiva, simples. O casal precisa expor como ele se sente com relação ao dinheiro, precisa expor o que ele pensa, tanto o marido quanto a mulher. E o casal tem que ter plano em comum. Eles têm que ter sonhos em comum, porque senão vem a crise. Vocês podem pegar o último programa, nós falamos da crise dos 7 anos, que é a crise famosa, né? A famosa crise dos 7 anos. Um dos motivos da crise dos 7 anos é que o casal não tem mais planos em comum, é como se eles já tivessem realizado tudo, e isso é uma ilusão. Então é muito importante que o casal compartilhe qual é a expectativa, o que ele planeja para o futuro, o que vai ser em conjunto, o que vai ser individual. E essa esposa, se for o caso, ajude ela mesmo a lidar com o dinheiro. Talvez ela precise de uma ajuda mesmo profissional para poder lidar com o dinheiro. Ela pode estar gastando demais para compensar algo que está gerando insatisfação nela. E às vezes está tão inconsciente para ela, isso não está real. Então é importante que o casal converse sobre isso sim. Então o primeiro passo é ele conversar com ela, dizer o que está sentindo e como está prejudicando a família. Exatamente, ele precisa deixar muito evidente que essa é uma situação injusta. São 4 horas e 21 minutos, dá tempo de você deixar também por aqui a sua participação, a sua opinião sobre o nosso tema de hoje. Qual a situação que você está vivendo aí no seu relacionamento que está gerando uma crise, um conflito? Compartilha com a gente, não precisa dizer seu nome se você não quiser, tá bom? Só compartilha aqui a sua situação, quem sabe lá tem outras pessoas vivendo na mesma situação que você e você pode ajudar de alguma forma, não é? Na revista Entre Família você vai aprender tudo isso que nós estamos conversando aqui. São 15 temas para você discutir com seu esposo, com seus filhos. Sabia que tem aqui também a Operação Super Nani? Tem? Tem Que legal! Super Nani aqui também. Tem sobre emoções venenosas. Tudo isso você vai aprender com a revista Entre Família. Mas para isso precisa entrar em contato com a gente, né, Natália? Isso aí, gente. Entre em contato pelo WhatsApp da rádio. E peça a sua revista, porque é conteúdo de qualidade, viu? Muito bem. E é gratuita, não é? Gratuita, gente. Fique à vontade no 99820-7343. Como tá aí no Facebook, tem alô, tem perguntas? Tem muita gente aqui, eu não consigo acompanhar, gente. Eu não consigo ver todos os nomes, falar todos os nomes,
Mas tá muito legal e vocês podem dar um retorno aí para nós, dê like, coraçãozinho pra gente saber se vocês estão gostando do programa, se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom. Dá esse feedback aí para nós, tá bom? Se o conteúdo tá bom também. Isso aí. Tem uma participação aqui da nossa amiga, sempre ligadinha. Um beijo, Geis. Obrigada pela sintonia sempre. Ela está comentando aqui que ela é mestre para escrever carta, mas ultimamente ela prefere ver e não criar mais problemas. Ela quer viver em paz. Ótimo. Muito bem, Geis. Um beijo. Vamos lá. Última situação aqui do nosso programa. É o seguinte, o nosso amigo compartilha assim: minha esposa é uma mulher maravilhosa. O único problema é que ela quer me controlar o tempo todo. Meus amigos, o que eu como, meus horários. Estou me sentindo sufocada. Acho que ela precisa de ajuda. Será, Natasha? Provavelmente ela precisa de ajuda, né? Essa é uma situação típica de um cônjuge controlador. Ele tem uma esposa controladora, que quer monitorar, né? Ele falou monitora os horários, monitora amigos. Os amigos. Mas eu acho legal que ele fala que ela é maravilhosa. O único problema é esse. O único problema é esse. Então essa esposa, ela deve estar se sentindo insegura por algum motivo. Ou não, ou ela tem mesmo esse perfil controlador, provavelmente herdado de uma mãe, de uma avó controladora. Isso é muito natural, muito comum. E ela não se percebe. Então, o controlador, ele tem várias faces. Ele tem aquele controlador que é bem direto, incisivo, autoritário. E tem o controlador que é disfarçado, que é aquele controlador que faz tudo para você, mas para te segurar, não é? Então, é como se fosse uma moeda de troca. Eu faço tudo para você do jeito que você gosta e você tem que estar aqui na hora que eu quero. Você tem que fazer o que eu quero, você tem que andar, eu escolho seus amigos, eu escolho o que você come, o horário que você chega, enfim. Gente, é uma prisão, ser controlador é uma prisão e é um desgaste conviver com uma pessoa controladora. Então essa pessoa precisa de ajuda sim para ela se perceber. Se perceber e a outra parte precisa ajudar essa pessoa colocando limite nela. Então, como quando ele fala assim que a esposa é maravilhosa, eu fico pensando que é um marido bonzinho, né? Talvez ele tenha dificuldades em colocar limite nela, mas é muito importante que ele coloque. Se ele não puser limite nela, daqui a pouco ele vai contar mentira para ela, pequenas mentiras. Tô chegando, se ele tá com um amigo que ela não gosta, ele fala que tá com outra pessoa, não é? Pequenas mentiras. E mentira tem perna curta. Mentira tem perna curta, mas essas pequenas mentiras, esse comportamento, ele vai só acumulando uma poeira debaixo do tapete. Uma hora isso vai explodir, porque ninguém aguenta viver sob pressão. Nós precisamos de liberdade. Então, mais uma vez, é um casal que precisa dialogar e ele precisa ajudar essa esposa a perceber que ela está passando dos limites, já que ele se sente tão sufocado, não é? E essa esposa precisa entender que ela não é dona dele. Isso acontece muito com os casais. Alguns casais acham que são donos um do outro. A gente vê isso quando, por exemplo, o marido não deixa a esposa trabalhar, porque prefere que ela se dedique à criação dos filhos. Como se ele também não tivesse essa obrigação. Exatamente. E essa é uma decisão que precisa ser dos dois, não pode ser uma imposição. Não é? Então, tem muitas situações em que o controle aparece. Quando um não deixa o outro fazer o que o outro quer, não é? Em qualquer situação. Então, é muito importante que o casal dialogue, mas que a parte que está se sentindo controlada coloque limite no outro. Sim. Não é? E colocar limite sempre com amor. Colocar limite não significa brigar, não significa ser agressivo, nada disso. Usar força, nada disso. Mas é importante que ele mantenha esse carinho que ele demonstra, mas que ele ajude ela a perceber que ela está passando dos limites. Porque se ele realiza todos os desejos dela, se ele faz tudo o que ela quer,
Isso também é um comportamento comum. Eu prefiro não brigar, então vou fazer tudo o que ela quer. Ele só vai acumulando aquela situação de controle. Chega uma hora ele vai explodir, porque é uma pressão. Então é muito importante que ele ajude ela a se libertar dessa necessidade de controle. Para essa esposa, eu aconselho sim um tratamento terapêutico, para que ela possa ter uma vida mais leve e ele também. E essa questão do limite também é bom também já criar entre eles para que seja um reflexo também nos filhos, para que eles também aprendam que é importante, tudo tem o seu tempo e a gente precisa aprender isso e aceitar isso. Exatamente, Gisele. Tem muita criança que os pais não sabem pôr limites. E tem até o verso bíblico que fala que quando o pai não sabe educar os filhos, quando eles se tornarem adultos, será motivo de vergonha para os seus pais. Exatamente. Então, portanto, o limite é necessário tanto entre os casais, quanto também no relacionamento de pais e filhos. Isso. Né? Então, é importante lembrar o seguinte: quem convive com um controlador acaba mentindo. Então, nós precisamos ajudar o controlador a se perceber e colocar esse limite no comportamento dele, né? Para que a coisa não piore. Com sabedoria, com carinho, né? Isso, sempre com amor, sempre com compaixão. Vou repetir, os relacionamentos afetivos sexuais são a nossa melhor oportunidade de melhoria. Lembrei de uma dica sua. Começou a ficar nervoso ali, começa a lembrar das frutas com M ou qualquer outra letra aí, até você se acalmar. Isso aí. Porque às vezes, vai criando ali uma situação que vai gerando um estresse e quando nem percebe já tá brigando. Gisele, a outra parte merece sempre ser tratada com amor, com gentileza, com carinho, com respeito. Gritos, xingamentos, agressividade, nada disso contribui para o diálogo. Só piora. Isso leva para onde? Para o duelo. O casal não pode duelar. O casal precisa dialogar sempre. Ótima frase. Já coloca isso no seu coração, anote aí na cabeceira da cama. Mais uma dica de Natasha para quê? Eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte. Deixa eu ver se eu consigo ler. É o José Braz que escreveu para nós. Enquanto o mundo tenta nos induzir ao individualismo, nós precisamos investir no amor, pois ele é o fruto da convivência e do diálogo. Parabéns pelo belo programa. Braz, que legal. Obrigada, é isso mesmo. A gente precisa investir no amor e aprender a amar. A May é uma grande amiga minha. Um beijo, May. Vou ler o que você escreveu aqui. Mas viver a dois, quando o homem não quer melhorar como pessoa de jeito nenhum, a mulher desiste de continuar na relação. E aí como faz? Ótima questão, May. O casamento é feito a dois, o casamento não é feito a um. E antes de pensar no divórcio, o casal precisa investir em todas as maneiras, tem que esgotar as possibilidades. Agora, se a outra parte não quer melhorar, e se viver com ele está sendo uma violência para você, então o divórcio acontece sim. Não é? Tem uma pergunta aqui também, é o seguinte: quais os comportamentos que nos ajudam a superar os conflitos? Comportamentos que ajudam a superar os conflitos. Vamos lá. Ouvir sem julgar. Empatia. O que é empatia? Empatia é reconhecer a emoção do outro e saber lidar com ela. A gente precisa entender por que o outro está agindo daquela maneira. Pensar com a cabeça do outro. Nós queremos que o outro seja do jeito que a gente é, ou do jeito que a gente aprendeu que é o certo. Quando a gente se casa e estreita relacionamentos, a gente começa a perceber que existem várias maneiras certas de fazer as coisas, não só a nossa. Então, o ouvir sem julgar e a empatia, que nada mais é do que a compaixão. Compaixão é isso, é você entender o outro. São dois comportamentos que, para que eles aconteçam, a gente precisa abrir mão do orgulho e do egoísmo.
De novo a gente cai aqui nos dois vilões do relacionamento, orgulho e egoísmo. Então a pergunta é, quais os comportamentos que melhoram a conversa, não é isso? Os conflitos. Quais os comportamentos que ajudam a superar os conflitos? Ouvir sem julgar, compreender o que o outro está dizendo e se posicionar. Se posicionar com amor, sempre. Se posicionar com gentileza, com respeito. Dizer o que você está sentindo. Para que a gente consiga, Gisele, alcançar esse comportamento, que não é fácil. Não mesmo. Não mesmo, não é? A gente precisa investir no nosso autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos estar dispostos a nos modificar, a nos melhorar. Esse é o caminho. Esse é o caminho da felicidade, esse é o caminho de uma vida com mais qualidade. Esse é o caminho. E é difícil, é muito difícil. Mas, gente, é muito mais prazeroso. É muito mais gostoso viver assim. É muito mais gostoso quando você aprende que você não precisa ter sempre a razão. Principalmente no relacionamento. É muito mais gostoso quando você aprende a se amar. Quando você aprende a se amar, você não permite que ninguém invada o seu limite. Exatamente. Né? Com paz, sem agressividade. Então, autoconhecimento, gente, é fundamental. E aí eu vou perguntar para os ouvintes o seguinte, o quanto você investe no seu autoconhecimento? Nós já fizemos aqui um programa sobre autoconhecimento. Né? Nós investimos tempo, dinheiro e energia, que são grandes recursos que nós temos. Tempo, dinheiro e energia. Investimos em tantas bobagens. Investimos, né, em coisas que são tão superficiais. O quanto de tempo, dinheiro e energia você tem investido no seu autoconhecimento? É importante pensar sobre isso. Então, quer melhorar o relacionamento? Invista em autoconhecimento. Se conheça, não é? 4 horas e 34 minutos. Mais uma vez, Natasha, a gente vai ter que se despedir. Que pena, né? É muito rápido o programa, é muito gostoso, não é? Não é? Essa participação, a interação dos ouvintes é Isso. muito especial. Obrigada a você que está sempre ligadinho com a gente, participando por aqui. Agora, na próxima terça-feira, nós vamos conversar sobre... Próxima terça-feira, eu pensei num tema, eu escolhi o tema da próxima terça-feira, que eu acho que é um tema que tem muito a ver com o final do ano, que é solidão. Ah, sim, verdade. Solidão. Nós vamos falar de solidão no próximo tema. Por quê, Gisele? Porque nós temos hoje tantas opções de distração, de ocupação, de consumo, enfim, nós vivemos hoje tempos de tantas opções e nunca se experimentou tanta solidão. Tentando preencher algo que é tão simples, mas estamos buscando recursos em coisas tão superficiais mesmo. Isso. E continuamos vazios sozinhos. Exatamente. Ótimo tema, então a gente se encontra na próxima terça-feira. Isso aí. E o programa da próxima terça-feira é para ajudar os ouvintes para que ninguém passe um final de ano com solidão. Muito pelo contrário, um final de ano com muito amor. Muito bem. Natasha, quem quiser entrar em contato com você, deixa o seu telefone aí pra galera. O meu contato, então. Meu contato é o 99714 4912, o DDD 27. Vocês também me acham sempre com o nome Natasha Fiel no Facebook, no Instagram, no YouTube. Esse vídeo vai para o YouTube depois. E eu peço que vocês compartilhem esse vídeo lá no YouTube também, curte, compartilha, deixa o seu comentário. É muito importante ouvir o feedback de vocês, porque vai direcionando o nosso programa aqui, ok? Muito bem, gente, esse foi o nosso bate-papo Novo Tempo de hoje. Na próxima terça-feira a gente se encontra por aqui também. E claro, vamos estar esperando por você. 4h36, Natasha. Um beijo. Um beijo aos ouvintes. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Pessoal do Facebook, muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo. Não consigo falar o nome de todos. Olha, Aloísio aqui. Muito obrigada, Aloísio. Me sinto tão honrada. Carolina, que bom. May, um beijo. May, obrigada pela sua participação. Rosemary.
Tereza, minha linda, um beijo para você. Letícia, Mari, enfim, muita gente. Luzinete, Márcio, obrigada, gente, pela participação. Vamos participar do próximo programa, o tema é solidão. Se você tiver alguma história, alguma pergunta, quiser compartilhar alguma experiência, vai ser muito bom. Lívia, um beijo para você. Tchau, gente, até o próximo programa.